Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Meus amados, nessa oportunidade em que nós estamos trabalhando uma das disciplinas mais importantes da grade de Teologia Bíblica, a saber, Introdução ao Antigo Testamento Bíblico. Na ocasião passada, nós já trabalhamos a primeira porção deste tão conglomerado de documentos escriturísticos, a saber, a porção do Pentateuco, que é a primeira grande divisão de todo o Antigo Testamento Bíblico. A segunda grande divisão é os livros históricos, a terceira chamada de livros poéticos e a quarta e última porção conhecida como os livros proféticos. Nesta oportunidade, eu quero trabalhar com você o segundo livro desta divisão chamada de livros históricos, a saber, o livro de Juízes. Queridos, como nós falamos na aula passada, o povo havia conquistado a terra sob a liderança de Josué, um hábil comandante militar, fiel a Deus, homem sensível ao querer e à vontade do Senhor. Destaca-se de todos os comandantes, os generais que tinham Moisés, certamente há uma marca excelente na vida de Josué. Josué separado, introduz o povo na terra prometida. Quando nós vamos observar a conquista da terra prometida, primeiramente que tem que ficar muito claro, a terra precisa ser conquistada. Quando Moisés envia 12 espias para a cidade que mana leite e mel, a saber, a cidade de Canaã, uma grande verdade ela vem à tona. A terra que mana leite e mel, de fato, ela emana, ela tem essa riqueza produtiva, é terra abundante. Todavia, o relatório dos 12 espias são uníssonos também em uma única verdade. Essa é uma terra habitável. É uma terra onde habita descendentes gigantes, a saber, Enaquins, os Ferezeus, Girgazeus, Eveus, Eteus. Então, o povo que lá habita é um povo terrível, difícil de ser dominado e conquistado. Aliado a isso também, existe um grande fator aí, que é o fator religioso. A cultura cananeia é uma cultura permeada pelo que nós chamamos de politeísmo. Uma junção, um conglomerado de várias divindades, de vários deuses pagãos que serviam em cada uma destas cidades distribuído por todo o território de Canaã. Deuses como Moloque, deuses como Baal, o conhecido deus da fertilidade, o deus das tempestades e das chuvas, eram fortemente adorados nesta terra chamada Terra de Canaã. Conquistar a terra de Canaã era, sem sombra de dúvida, um feito extremamente desafiador. Agora, manter-se preservado de seus deuses e dos resquícios religiosos que lá existiam era um desafio ainda maior. Portanto, a ordem de Deus era: quando vocês passar a possuir a terra que mana leite e mel, a saber, a terra de Canaã, era uma ordenança imperativa de Deus em que todos os povos, desde criança até o mais velho, fossem todos destruídos, fossem todos desarraigados na terra. Por Deus, conhecedor dos corações dos homens, sabiam que facilmente a nação de Israel ou o conglomerado de tribos de Israel seriam facilmente conduzidos a uma adoração pagã. Foi de fato o que aconteceu. Um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada é aquele que diz que Josué já era avançado de idade, muito próximo da morte, todavia muita terra ficou para ser conquistada. Josué, ele passou. Josué foi um grande líder. Josué aprendeu também a ser um grande liderado. Todavia, após a morte de Josué, o que se percebe é um vácuo de liderança. Josué, talvez, isso aqui não é uma crítica, mas é uma constatação de todos os eventos que se processam. Após a morte de Josué, faltou liderança. Josué, talvez no
tão envolvido nas conquistas e nas batalhas com as nações pagãs do território cananeu. Talvez o princípio de formar líder tenha passado desapercebido. E a gente vai ver que esse vácuo de uma liderança, que esse vácuo de uma ordenança que fosse centralizada, ele acaba gerando uma hecatombe de muitos danos e muitos males à nação de Israel, principalmente a sua religião e a sua fidelidade. O livro de Josué termina assim: Josué morre e o povo ainda está conquistando terra. Nos primeiros capítulos de Juízes é muito notório que as conquistas ainda elas estão acontecendo. Todavia, já no primeiro capítulo de Juízes, nós vamos perceber que tribos como Dan, Benjamim, Manassés, elas pecam em exercer o mandamento de Deus, que era entrar na terra e desarraigar os moradores antigos. Queridos, isso aqui é uma lição muito grande para nós. Conquistas parciais são tão danosas quanto derrotas. O que nós vemos aqui é que o povo, já cansado de empreender tamanho esforço para desarraigar parcialmente os moradores que lá estavam, já se sentem cansados e algumas porções de terra deixam de ser conquistados. Eles infringem um grande mandamento de Deus, que era: arranca de lá todo o povo da terra. Eles não fazem isso, passam a conviver pacificamente com os antigos moradores da cidade, que tinham como Senhor e Deus Baal, o que era uma contravenção terrível à cultura religiosa, que era monoteísta, servir, temer a um único Deus. A consequência disso é extremamente danosa. Queridos, uma vitória parcial ela é muito perigosa. Uma vitória parcial, um domínio incompleto é tão danoso, é tão carregado de prejuízo como a derrota propriamente dita. É isso que nós vamos ver aqui no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é um livro cujo autor a tradição judaica atribui a Samuel. O tema central do livro de Juízes é apostasia religiosa. Apostasia é um termo que está muito próximo ao conceito de divórcio, afastamento, distanciamento. É isso que vai acontecer, ocorrer nos anos que vai desencadear a conquista parcial das tribos de Israel no território cananeu. O momento histórico que é coberto pelo livro, ele abrange cerca de 300 a 325 anos. Ele abrange um período histórico que vai da morte de Josué até a consolidação do ministério de Samuel, um período de aproximadamente 300 a 325 anos. Queridos, o livro de Juízes é, sem sombra de dúvida, uma narrativa muito dramática e triste da nação ou do povo de Israel após a conquista do território da Terra Prometida. Nós vamos perceber que esse período, o período dos Juízes, também conhecido tecnicamente como a judicatura em Israel, são os últimos 300 anos de um período conhecido como período da teocracia. Há dois períodos muito distintos da história de Israel. No primeiro momento se percebe a teocracia, cracia de governo, domínio, administração. Teo, Deus, uma terminologia no grego, significa governo de Deus. Todavia, nós vamos perceber também um outro sistema de governo que vai se avizinhar após a teocracia, que é a chamada a monarquia, que é o governo centralizado no monarca, na pessoa e na figura do rei, como era muito comum nas nações que estavam envolvidas o território de Canaã. Queridos, o que a gente vai perceber é que da morte de Josué até o surgimento deste grande personagem do Antigo Testamento chamado Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz, pouquíssimos exerceram
essa trinca ministerial no Antigo Testamento Bíblico. Então, da morte de Josué até um grande líder que se destacou nesse período, a saber, Samuel, são 325 anos. O período dos juízes são os últimos 3 séculos de teocracia, e Samuel ele vai fazer uma ponte entre os 2 sistemas de governo, entre a teocracia, governo de Deus, até a monarquia, o governo do rei. Todavia, esse período de 300 anos é um período extremamente marcado por embates, por distanciamento, apostasia, infidelidade do povo de Israel. É por isso que o tema do livro é apostasia religiosa. Se nós formos perceber, a gente pode dividir este livro em pelo menos 2 partes. A primeira parte, as causas que motivaram o distanciamento de Israel. Se você perceber, nos primeiros capítulos desse livro vai ficar evidente, claro, notório, de uma forma muito objetiva, quais foram os eventos, quais foram os acontecimentos que fez com que desdobrassem um dos piores períodos da história de Israel, que é conhecido pelos eruditos de Antigo Testamento como o período de obscurantismo de Israel. Seria semelhante, alguém vai comparar a esse período de trevas aos 1000 anos de história da igreja, do ano 400 até o ano de 1400, 1500, o período sombrio conhecido por nós como período da Idade Média. Talvez um texto ou um versículo que venha lançar luz sobre o que nós estamos falando é quando o texto vai dizer da seguinte forma: não havia um rei em Israel, isto é, não havia figura de um líder. Portanto, cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Esse versículo vai aparecer pelo menos de 2 a 3 vezes no livro de Juízes. Esse versículo, ele atesta, ele fundamenta um princípio e um cenário trágico na vida de Israel. Distanciamento, apostasia, a infidelidade, estão todas intrínsecas, irmanadas, debruçadas sobre esse conceito e sobre esta realidade. Não havia líder, não havia rei. Por conta desse vácuo de liderança, o povo, cada um fazia aquilo que bem achava aos seus próprios olhos. Queridos, nós vamos entender já no capítulo 1 quais são as causas da apostasia. Você observando aí essa foto bem enigmática, que mostra alguns eventos, alguns deuses estranhos adorados no território cananeu, e a gente vai perceber que um dos grandes fatores que contribuíram para o desencadear de um ciclo de apostasia dentro do território cananeu, ou dentro dos corações dos filhos de Israel no território cananeu, foi a parcialidade das conquistas, isto é, desobediência. Nós já havíamos dito aqui, e eu quero frisar, porque isso é o textual, o pano de fundo e lição prática do livro de Juízes. Uma vitória parcial, ela pode ser muito mais danosa do que uma derrota. A derrota faz-nos entender a necessidade de tentarmos novamente e buscar êxodo após o fracasso. Uma vitória parcial, ela é perigosa porque ela maqueia muitos erros, ela encobre muitas faltas e falhas que poderiam ser corrigidas dentro de um processo de derrota. É o que acontece. O povo permite que alguns moradores lá ficam, só que esses moradores não coadunam, não têm a mesma visão religiosa. É uma nação politeísta que adora Baal, Moloque e outras mais variadas divindades em todo o seu território. Nenhuma tribo conquistou com êxito toda a faixa territorial que Deus havia lhe prometido. Eles permitiam ficar lá deuses estranhos, adoração pagãs, alguns até fazem uso da força e procuram, em vez de destruí-los, mantê-los como seus servos escravos. A ordem de Deus não era escravizar ninguém. A ordem de Deus era que todo o povo fosse destruído para não servir de ameaça para o povo de Israel. Queridos, eles então desobedecem à voz de Deus, permitem
que grandes faixas territoriais deixam de ser conquistadas e passam a conviver de forma pacífica em alguns momentos com os inimigos e os oponentes. Nós vamos perceber também, no capítulo número 2, que com essa parcialidade de conquista, que evidenciava um princípio de desobediência, há também uma quebra da aliança com o Senhor. Capítulo número 2, verso 1 até o verso número 23, vai ficar muito latente esse princípio de quebra de aliança. Queridos, então a aliança é quebrada. Os 2 discursos de Moisés, os 2 discursos de Josué antes de sua morte, todos os preceitos que foram ensinados pelos levitas espalhados por todo o território de Canaã, a fim de instruí-lo, conduzi-los o povo à obediência, a servir a Deus de Israel, foram terrivelmente ignorados. O povo então escolhe desobedecer a Deus. O povo então se sente enamorado, convidado a ceder às paixões dos deuses cananeus. O povo desobedece, quebra a aliança. Então o próprio Deus, como já havia descrito nos sermões de Moisés e nos sermões de Josué, a obediência traria sobre os filhos de Israel bênção, prosperidade e produtividade dentro do território cananeu, que a terra de Canaã que haveria de ser conquistada. Mas a desobediência também trariam consequências drásticas para os filhos de Israel, esse conglomerado de tribos dentro do território de Canaã. É o que acontece. Então o próprio Deus diz: agora é eu que não quero que esses povos saiam daí. Eles eram para ser conquistados por vocês, uma vez que vocês não os conquistaram. Agora eu que vou deixar eles aí, e servirão de escorpiões para vocês, e serão como uma medida, uma vara disciplinar do próprio Deus para com a nação, ou por que não dizer, as tribos de Israel. A gente vai perceber que os próprios povos que foram deixados dentro do território de Canaã, que foram negligenciados no tocante à conquista, esses mesmos povos, eles vão crescer, multiplicar seu poder de destruição e de violência e vão oprimir a nação de Israel, os filhos de Israel, dentro do território de Canaã. Se nós observarmos as consequências, uma síntese do livro vai nos mostrar as consequências que são opressão, vergonha e pobreza. Queridos, o livro dos Juízes é um livro que gira em torno de ciclos que se repetem no decorrer dos seus livros ou dos seus capítulos. A palavra ciclo, ela é muito perceptível em toda a narrativa do livro, pois o livro vai narrar um ciclo após o outro, que acontece no decorrer da narrativa, dado a sua desobediência, consequência, arrependimento, restauração. E a gente vai entender esse ciclo neste slide que eu vou passar para vocês agora. Percebem aí, retornando esse nosso slide, percebe que essa parte vermelha vai dizer: Israel faz o que é mal perante o Senhor. Logo, é como se fosse um relógio no sentido horário. Você vai perceber o grande erro de Israel é fazer o que é mal perante o Senhor. Logo, Deus envia uma nação opressora. Próximo passo, Israel clama a Deus e se arrepende. Próximo passo, Deus envia um juiz. Terceiro passo, a nação opressora é derrotada. Após a derrota da nação opressora, vem um período de paz e de prosperidade. Mas morrendo o líder, morrendo aquele que Deus havia levantado para tirar de sobre o povo as mais variadas sistemas de opressão e de vergonha, o povo então esquece dos benefícios do Senhor e volta a pecar. É uma cadeia de acontecimentos que vão se repetindo. O povo peca contra o Senhor. Então Deus levanta uma nação, aquela mesma nação que estava lá dentro, que era de povos inimigos, como os amonitas, como os filisteus,
como alguns cananeus, midianitas. Deus levanta esse resto que ficou para então sucumbir, envergonhar, como uma vara de correção para com a nação de Israel. Eles clamam ao Senhor, Deus levanta um líder, uma líder, alguém que teme ao Senhor, conduz o povo à obediência. Eles então vencem um exército inimigo, porque em obediência Israel era forte, em obediência Israel era invencível. As peregrinações no deserto atestam essa verdade. Mas Israel, desobediente, perdia para si mesmo. Então, após a morte do líder, todo o processo, o ciclo de apostasia reiniciava novamente. Queridos, só para fechar, você vai ver aí uma lista de classificação dos juízes. Alguém vai classificar os juízes entre juízos maiores e juízes menores. O que nós não podemos confundir é com a classificação dos profetas, porque na nossa Bíblia nós também temos essa descrição. Aliás, essa descrição ela não tem nada a ver com a descrição feita aqui no presente momento com relação aos juízes, pois quando a gente fala em profetas maiores e menores, nós em momento algum estamos estabelecendo o nível de importância a cada um desses profetas ou aos escritos desses profetas, mas sim o tempo em que esses profetas exerciam o seu ministério e automaticamente o maior material produzido por um profeta. E isso o classificava como profeta maior. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel certamente são denominados de profetas maiores, dado ao volume escrito, dado ao número de capítulos e versículos que contém os livros que trazem os seus nomes. Aqui, nesta denominação entre juízes maiores e menores, aqui sim resume ao conceito daqueles que foram mais importantes, ou aqueles que se destacaram mais por sua fidelidade e temor ao Senhor. Percebe que há uma lista entre os eruditos, entre os maiores e os menores, mas todavia há pelo menos 3 ou 4 juízes que se destacam neste período de pouco mais de 300 a 325 anos, período conhecido como o período da judicatura judaica. A saber, de um lado aí você vai ter os chamados juízes maiores e os juízes menores. Dentre os juízes maiores, poderíamos destacar aqui Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Talvez alguém insira nessa lista também Jefté. Os juízes menores foram juízes de menor expressão. Talvez teve sua importância pontual, mas não adquiriram tamanho reconhecimento como o autor, a saber, segundo a tradição judaica, Samuel, irá trabalhar com mais ênfase do que os demais. Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon, Abdon, Joel, Abias e Abimeleque foram juízes importantes que contribuíram para livrar um conglomerado de tribos num período de opressão. Por exemplo, Jair foi muito importante durante um dos períodos que foram marcados por opressão. Todavia, Deus levantou este homem, um líder, por cerca de 22 anos, houve paz e descanso para a tribo de Manassés, mas a Bíblia não fala muito sobre ele. De igual modo, Tola, ou Tolá, que foi levantado na tribo de Issacar, que liberou por cerca de 23 anos, a Bíblia também não dá muita ênfase ao histórico e à biografia desses juízes. Todavia, nós observarmos Gideão, observarmos a história de Débora, Gideão, Jefté, Sansão, certamente a gente vai perceber que há uma ênfase maior sobre a vida desses juízes. Queridos, o livro do Juízes é um livro muito amplo, muito abrangente, e para o presente momento nós estamos fazendo apenas uma abordagem panorâmica. Obviamente que cada processo de libertação na vida desses homens, a instrumentalidade, o poder de Deus através da instrumentalidade desses homens é algo tremendo e glorioso.
nós vamos perceber que nesse período não se tinha uma nação propriamente dita e reunida em um único território. O que se tinha aqui eram tribos distantes uma das outras e que, em uma eventual opressão, sejam ela feita pelos amonitas, pelos filisteus ou pelos midianitas, essas tribos elas se auxiliavam, elas se coordenavam e partiam em oposição ao exército opressor e lograva êxito diante de Deus se obviamente tivesse em um momento de obediência ao Senhor nosso Deus. Portanto, era assim que se processavam. Dan estava em apuros, então se convocava as tribos mais próximas, Judá, Simeão, para auxiliar a tribo de Dan e assim consequentemente. É muito possível, nós temos no livro de Juízes uma descrição, uma narrativa cronológica de eventos que ocorrem sucessivamente, um após o outro. Agora é bem verdade que esses eventos poderiam em algum momento ocorrer de forma paralela, assim como o livro de Ruth, por exemplo, ele ocorre paralelamente ao período do domínio dos midianitas durante o exercício da liderança de Gideão. Foi nesse momento em que surge a linda e esperançosa história de Ruth, um período de opressão dos midianitas, quando Deus então levanta a Gideão para sucumbir e livrar a Israel de todos os seus males. Queridos, alguns líderes aqui tribais se destacam. Débora, cujo significado é abelha. Deus levanta essa mulher, além de juíza, era uma grande profetisa em Israel. Deus vai usar essa mulher de uma forma linda e poderosa, uma batalha onde Israel não tinha habilidades para batalhar em lugares baixos. Deus então, de uma forma miraculosa, intervém na vida do povo, dá um grande livramento, um socorro vindo diretamente dos céus, intervém em favor deste tão pequeno povo em prol de um conglomerado enorme de exército opositor. Deus levanta esta mulher corajosa para então sair adiante de Baraque e dar uma grande bênção a toda a tribo que nesse momento estava sendo oprimida pelos seus adversários. Deus levanta este homem por nome de Gideão. As provas que Gideão ele se coloca diante de Deus, aqueles testes, aquela incerteza, e Deus confirmando uma após uma, mostrando que ele é Senhor e que havia convocado este homem valoroso para uma grande batalha. O que não dizer aqui dos seus 300 homens, como nós aprendemos um processo de escolha de um exército tão numeroso, de mais de 20 mil pessoas, reduzir a 300 homens, ao processo de escolha e como Deus trabalha de uma forma tremenda e poderosa na vida deste grande líder, Sansão, como aprendemos com a vida de Sansão, forte, nazireu de Deus, escolhido, fruto de milagre do Senhor, todavia, muito forte de forma física, mas muito débil no que diz respeito à sua vigilância. Foi brincar com Deus, foi brincar com coisas sérias, comprometendo a sua vocação e sua chamada. Iniciou-se como príncipe de Deus e terminou como um palácio dentro do templo dos seus opositores. Cada um desses príncipes do Senhor, cada um desses juízes que Deus levantou, há uma história muito linda por detrás. Nós estamos estudando o livro de Juízes de uma forma muito sintética, que é aquela visão mais densa, aquela visão mais distante, mais uma minuciosa abordagem, lição, estudo mais analítico para entender a chamada, os instrumentos de Deus desencadeados em cada um desses líderes, certamente vai nos fazer crescer muito mais. Este curso, mais precisamente esta matéria, tem como finalidade aguçar o seu apetite espiritual, a fim de que você busque com mais profundidade o que de fato está descrito e narrado no texto sagrado. Não limite
o seu conhecimento ao que você ouve aqui, ou que você aprende nas videoaulas, ou na nossa apostila. Obviamente que na apostila tem uma descrição muito mais densa, muito mais profunda, tem um olhar um pouquinho mais analítico, enquanto as nossas videoaulas ela apresentam um panorama mais sintético, mais amplo, mas obviamente que as nossas videoaulas têm esta finalidade, fazer você buscar mais o texto, aprofundar-se mais na revelação, ter mais esse desejo de entrega ao texto, ao conceito original do termo, aquela análise mais minuciosa. E certamente eu creio que Deus vai te abençoar nessa pesquisa e o nome do Senhor há de ser glorificado. Dado a exiguidade do nosso tempo, é muito curto, os nossos vídeos eles já costumam ser um pouquinho mais longos, e nós não conseguimos trabalhar isoladamente a vida, a lição, a profundidade de cada um desses líderes que Deus levanta. Por fim, Deus levanta um grande juiz, seu nome é Samuel. Samuel ele é uma ponte entre esses dois momentos administrativos em Israel. Daqui a algum tempo, Israel não será apenas um conglomerado de tribo, mas será uma nação forte e poderosa, que um rei sairá adiante deles e será igual às demais nações. O período da teocracia está se terminando no momento, nos eventos desencadeados dentro da judicatura judaica, ou seja, o período dos juízes. Esses 300 anos narrados são os últimos anos desse governo de Deus diante do povo, sem essa figura presente de um rei, que virá um pouco mais à frente na figura de Saul, que é o próximo livro que nós vamos estudar, o livro de 1 Samuel. Obviamente ainda tem uma pontezinha que nós vamos trabalhar, o livro de Ruth, e logo em seguida vamos adentrar em outra parte, outro momento da história de Israel, que é o período da monarquia. Portanto, isso precisa ficar muito claro na sua mente. Esses 300 anos do período dos juízes, ele é uma ponte que interliga dois momentos de administração importante, a teocracia e a monarquia.